Olá, povo católico. Vamos falar aqui do primeiro sacramento, que é o sacramento da fé, ou simplesmente batismo, que é uma palavra grega. Nas Sagradas Escrituras, designa não só a ablusão, que faz parte do sacramento, mas qualquer espécie de ablusão, como está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 4. Por vezes aplica-se o batismo à paixão de Cristo em sentido figurado. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 30, ou de São Lucas, capítulo 12, versículo 50. Os santos padres valiam-se também de outras expressões para designar o batismo. Atesta Santo Agostinho que se chama sacramento da fé, porquanto a sua recepção nos leva a professar toda a doutrina da religião católica. Por que se leva uma pessoa para se batizar? Para que ela seja inserida no corpo da igreja e passe a professar a fé cristã. É por isso que ela é batizada. Outros, porém, chamavam de iluminação a este sacramento, porque a fé professada no batismo ilumina os nossos corações, ou seja, a fé é o que nos guia. O apóstolo também se expressou assim: relembrai os dias primeiros em que, após a vossa iluminação, aturastes o grande ardor das provações. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Referiam-se ao tempo em que foram batizados. Ele diz: relembrai os primeiros dias após a vossa iluminação. Entretanto, a mais justa e mais apropriada parece ser aquela que se deduz das palavras de nosso Senhor no Evangelho de São João e do que disse o apóstolo na Epístola aos Efésios: quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Pelo sentido dessas passagens, podemos definir com certa brevidade, com acerto, que o batismo é um sacramento de regeneração pela palavra na água. Por natureza, nascemos de Adão como os filhos da ira. Efésios capítulo 5, versículo 6. Mas o batismo nos faz renascer em Cristo como filhos da misericórdia. Pois Cristo deu aos homens o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos adotivos de Cristo, filhos adotivos de Deus. Aos que creem em seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem do apetite da carne, nem no desejo do varão, mas que nasceram de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Devemos saber que esse sacramento se consuma por meio da ablusão, durante a qual é necessário pronunciar certas palavras sagradas, consoante as determinações de nosso Senhor e Salvador. Deve-se também insistir em explicar para que as pessoas não cometam o erro Perdão aí, houve aí uma interferência, né, de uma chamada de um aparelho aqui próximo, mas aqui vamos continuar. Deve-se também... Deixa eu ver onde eu parei, perdão. Deve-se também insistir em explicar para que as pessoas não cometam o erro de considerar como sacramento a própria água que se conserva na pia sagrada para a administração do batismo. Não é só a água, tem uma combinação também de palavras sagradas com a água que vamos ver. Só então podemos afirmar que se opera o sacramento do batismo, quando realmente usamos a água para a ablusão de alguém
e ao mesmo tempo acrescentamos as palavras instituídas por nosso Senhor. A matéria do batismo, o que é utilizado. A matéria ou elemento deste sacramento é qualquer espécie de água natural, seja de mar, de rio, de poço ou de fonte, uma vez que possa simplesmente chamar-se de água, sem nenhuma restrição. Com efeito, nosso Senhor doutrinou: se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26. Vamos aqui fazer uma pequena observação sobre o batismo no fogo e no Espírito. Essa observação é muito útil, já que com o ecumenismo desenfreado gerado pelo Concílio Vaticano II, muitos católicos influenciados pelo pentecostalismo de seitas protestantes, através de grupo carismático, não estamos aqui querendo atacar as pessoas. Estamos aqui falando de um erro que acontece em grupos carismáticos, e a origem do erro é as seitas protestantes que influenciam esse movimento. Passaram esses movimentos a copiar as aberrações doutrinárias praticadas nesses ambientes pentecostais do protestantismo. Um desses abusos é a referência que fazem ao batismo no fogo e no Espírito como se fosse algo separado do batismo comum, aquele batismo que nós normalmente costumamos a levar nossos filhos ainda pequeno para batizar, ou adulto. Nesses ambientes carismáticos se refere ao batismo do Espírito e como se fosse um batismo diferente do batismo sacramental. E é o mesmo batismo. Não existe o batismo lá, como não existe lá o sacramento do batismo e o batismo no Espírito Santo como se fosse algo diferente. Quem se batiza na água, normalmente para se tornar cristão, ali ele já recebe, já é o batismo no Espírito. Porque o batismo no fogo e no Espírito não são matérias. E esses abusos é se referir ao batismo no fogo e no Espírito como algo separado. São João Batista anunciou que o Senhor viria para batizar no fogo do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Suas palavras não se referem de modo algum à matéria do batismo, nem como um outro sacramento complementar, como deixa entender nesses ambientes carismáticos ditos católicos. Mas é a operação, quando se fala no batismo do Espírito, é por isso que o batismo no Espírito é o mesmo batismo, não é algo diferente. Porque quando a gente usa o termo batismo no Espírito, é se referindo à ação interior do Espírito Santo, que passa a acontecer nos batizados após a manifestação no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu como uma bola de fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Sobre os apóstolos, então essa descida do Espírito Santo é um milagre que Cristo nosso Senhor havia predito já em outro lugar, quando ele diz: João batizou na água, mas dentro de poucos dias sereis vós batizados no Espírito Santo. Ou seja, o batismo de João ele é preparatório. A água simboliza o efeito do batismo com muita fidelidade. Porque qual é a função da água? Para que usamos a água? A água ela leva as imundícies, a água também exprime de maneira sugestiva a virtude e a finalidade do batismo, pelo qual serão lavadas as manchas do pecado. E a forma do batismo. Em termos claros e singelos, de fácil compreensão, devem os pastores ensinar que a forma exata do batismo é a seguinte: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria é a água e a forma é essas palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim o ensinou nosso Senhor e Salvador quando escreveu aos apóstolos no Evangelho de São Mateus: Ide e ensinai a todos os povos e batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai,
As pessoas que vão ser batizadas, elas vão receber, vão aprender a fé. E é por isso que as pessoas se batizam, para fazer parte do membro, para se tornarem membro de Cristo através da igreja. Além do verbo batizar, a igreja deduziu que se trata da ação do ministro. É o que sucede quando se diz eu te batizo. Além do ministro, era preciso designar também a pessoa que é batizada, assim como a causa principal que opera o batismo. Por isso o uso do nome do te batizo, e o nome de cada uma das pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ablusão como matéria, a ablusão, que é a prática comum para ministrar o batismo, se dá de um dos três modos seguintes. A ablusão é um nome genérico, mas existem várias formas de ablusão. Mergulhando a pessoa na água ao batismo, ou derramando sobre eles, ou dando borrifadas com água, noutros termos, batismo por imersão, ablusão e aspersão. Ou seja, são as três formas: mergulhando os candidatos na água, derramando água sobre eles, ou seja, jogando ali um pequeno vasilhame de água sobre sua cabeça, ou pode ser também dando borrifadas, porque o que interessa é a água. O que Nosso Senhor designou como matéria foi a água, e não a forma que a água vai ser derramada. Não vamos ficar presos à forma que a água foi usada. A igreja ela aceita dessas três formas: borrifando, derramando água sobre a cabeça e mergulhando-a, que significa imersão, ablusão e aspersão. Mas o que vem muito ao caso é advertir que não se faz ablusão em qualquer parte do corpo, mas de preferência na cabeça, que é o centro onde convergem todos os sentidos interiores e exteriores. Eis o motivo de ser a água na cabeça. Os fiéis devem, pois, saber que há três categorias de ministros. A primeira pertence aos bispos e sacerdotes. Compete-lhes batizar por direito inerente ao seu ministério. Faz parte do ministério deles fazerem isso. E não por uma faculdade extraordinária, não por uma delegação, não. Faz parte da missão dos bispos e padres. Na pessoa dos apóstolos, foi a eles que Nosso Senhor havia orientado: ide e batizai. Nosso Senhor deu essa ordem. E eles, como sucessores dos apóstolos, faz parte da sua missão. A segunda categoria de ministros são os diáconos. Não podem batizar, todavia, sem autorização do bispo ou do sacerdote. Percebam que os diáconos podem batizar desde que receba a autorização do bispo e do sacerdote. Os bispos e o sacerdote, por sua vez, ele não precisa pedir, porque faz parte da missão dele. Segundo consta nas decisões desde lá, a época do início, dos tempos patrísticos. A última categoria pertence àqueles que, em caso de urgência, observe, não é em qualquer caso, tem que existir uma urgência, podem batizar sem as cerimônias solenes. Deste número são todas as pessoas, também os leigos e o povo, qualquer que seja a religião, porque, devido à importância do batismo, em uma situação onde aconteça de não achar nem diáconos, nem bispos e nem padres, a pessoa ela não pode ficar sem batismo. O batismo é uma condição para entrar no céu. Então, essa urgência faz com que qualquer pessoa possa batizar, até mesmo pessoas de outra religião. Mas isso é um caso extraordinário. E isso é o último caso em última instância. Não pode jamais ser a regra. Em caso de necessidade, até os judeus, os infiéis e os hereges podem exercer esse ministério, contanto que se proponha a fazer o que a Igreja Católica faz quando confere o batismo. Tem que ter a mesma intenção. Os padrinhos. São eles os padrinhos, os patronos, os abonadores, os fiadores.
Vi lá um pouquinho ali falando dele em Efésios capítulo 4, versículo 13. A criança precisa ter ama e mestra, e que se incumbam de educá-la e instruí-la nas ciências e nas artes. Ora, os que pelo batismo começam a viver uma nova vida espiritual também precisam ser confiados a uma pessoa cheia de fé e prudência. Precisa ser dirigido em condições de ensinar-lhe a norma da vida cristã e de guiá-los na prática de todas as virtudes para que vão crescendo em Cristo até se tornarem homens perfeitos. Efésios capítulo 4, versículo 13. E lógico, tudo pela graça operante de Deus. Olha aí, já está aqui dizendo qual é a função dos padrinhos. Pessoa cheia de fé e prudência, em condições de ensinar-lhes a norma da vida cristã e de guiá-los na prática de todas as virtudes. Essa é a função dos padrinhos. Não é ficar enchendo de presente, embora isso não tenha problema nenhum, mas a missão do padrinho não é encher de presente, não é ficar levando para passear, embora tudo isso possa ser feito, mas a missão principal não é essa. Foi já que acabou de ser dita. Ao contrário das seitas heréticas, a Igreja de Cristo continua fazendo o que os apóstolos primeiros já faziam, desde cedo batizar a criança e educá-la na fé. Além disso, não é de crer que Cristo nosso Senhor quisesse negar o sacramento e a graça do batismo às crianças, das quais o próprio Cristo dizia: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Existe uma prática aí nas heresias protestantes de dizer que não se pode batizar crianças. Primeiro, na Bíblia em momento nenhum condena o batismo de criança. Segundo, uma pessoa que diz isso é porque ela não entendeu o que é o batismo. O batismo nos tira das garras do demônio e nos anexa ao corpo de Cristo. Nos anexa através da igreja. Uma pessoa não batizada é uma pessoa que está entregue ainda nas mãos do demônio. Não batizar uma criança significa que você deixou seu filho nas mãos do demônio. Não tem outro significado. Você deixou seus filhos na mão do demônio. Essa é a vontade de Cristo, não batizar criança? Deixar que as crianças estejam na mão do demônio? Cristo deixou claro: deixai vir as minhas criancinhas e não criei obstáculos para chegarem até mim. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 14. Interessante, né? A saúde a estupidez é tão grande que as pessoas que negam o batismo à criança chegam a dizer que nega porque a criança não está entendendo o que está acontecendo. Aí vem a pergunta: e quando uma criança tem uma doença, um recém-nascido tem uma doença, o pai e a mãe negam os cuidados médicos, alegando que a criança não entende que ali ela é um cuidado médico, ali a criança ela não entende que está tomando um remédio? Um pai não faz isso. Sabendo da necessidade para a saúde do corpo, mesmo que a criança não entenda, o pai leva ao médico. Ué, como é que o batismo, que cuida da saúde da alma, que é mais importante ainda do que a saúde do corpo, vai ser negado sobre essa desculpa esfarrapada de que a criança não está entendendo? E tem católico que ainda cai nessa conversa e acha ainda normal. Mas é bom saber, o batismo nos liga a Deus, nos torna filho de Deus. Uma pessoa sem batismo, ela está na garra do demônio. Quem quiser deixar seu filho sem se batizar, entenda o significado disso. Ainda mais São Paulo, pelo que lemos, havia batizado uma família inteira. Vamos lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 16. São Paulo batiza toda uma família. É evidente que tenha batizado também criança, porque não está dizendo batizou uma família inteira, exceto as crianças. Por ser figura do batismo, a circuncisão
encerra igualmente uma recomendação desse costume. Como todos sabem, era praxe circuncidar os meninos. Basta ler o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 17, versículo 12, Levíticos capítulo 12, versículo 3, Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículo 59. As crianças eram circuncidadas ao 8º dia do nascimento. Quem quiser explorar melhor o tema, né, lê o primeiro catecismo da igreja chamado Didaquê, um documento da Igreja Católica feito pelos próprios apóstolos, já que a igreja é a sucessora dos apóstolos no tempo. Prova-se a remota origem dessa instituição através de uma formal declaração de São Dionísio. Entre aspas, ele diz: nossos guias divinos, assim chama ele os apóstolos, ele se referindo aos 12 apóstolos, de onde vem a igreja, por isso católica apostólica, entenderam e decidiram que crianças fossem recebidas na igreja segundo aquele santo costume que levava os pais carnais a confiarem a criança a alguém, que são os padrinhos, que fossem instruídos nas coisas de Deus e assumisse junto dela papel de educador. Eis aí o papel também do padrinho, né? Educador. Todo padrinho deve lembrar-se que sua obrigação principal é velar sempre pelos filhos espirituais, orientá-los em tudo quanto se refere à vida cristã, empenhá-los em moldarem todos os seus atos na solene promessa que os padrinhos fizeram por eles durante a cerimônia do batismo. Diante de tais normas, devemos ter em mente que não devemos confiar essa santa tutela a qualquer pessoa. Nada de confiar para ser padrinho só porque ali é seu amigo seu amigo de cerveja, seu amigo de churrasco de fim de semana. Ele tem a fé? Não tem. Então não deve batizar. Por conseguinte, não podem os pais carnais assumir tal ofício, para que melhor se veja a diferença entre a criação natural e a formação sobrenatural. Além dos pais, devem ser absolutamente excluídos os hereges, os judeus infiéis, nem nenhum seguidor de falsas doutrinas, todas as pessoas que renegam a doutrina católica. Se a função do padrinho é auxiliar a formação cristã, como é que você vai dar a uma pessoa que não seja católica? Cujo empenho é sempre, e até porque essas pessoas, o empenho é sempre denegrir as verdades da fé por meio de calúnias e de destruir a piedade cristã. A época de se batizar. Os cristãos devem levar seus filhinhos à igreja logo que possam fazê-lo sem perigo, para ali receberem o batismo solene. Para as crianças, o único meio de salvação é a administração do batismo. Compreende-se, pois, que é grave e é uma grave culpa de quem as deixa sem a graça desse sacramento por mais tempo que seja estritamente necessário. Olha só, ainda que seja necessário, ainda que por um motivo, ainda que tenha-se motivos de não levar o batismo, é urgência fazer o mais rápido possível, o mais rápido possível. O motivo principal é que nesse período precário, onde a pessoa não se batizou, a vida da criança fica exposta a uma infinidade de perigos. Em relação aos adultos, a igreja se procede de outra maneira, já em pleno uso da razão. Os adultos já estão formados mentalmente. É preciso explicar-lhes a verdade cristã. Devemos depois exortá-las e convidá-las a abraçarem a fé. Devemos, portanto, explicar-lhe que a perfeita conversão consiste na regeneração pelo batismo. Tanto mais tempo ficarão privados do uso e do efeito dos outros sacramentos, porque o batismo é a porta de entrada para que nós possamos receber todos os outros sacramentos. Não é lícito baldar o uso de alguma coisa que tenha relação com Cristo e sua igreja. Ora, quanto à graça da justificação, é claro que o batismo não terá nenhum valor para quem se propõe a viver segundo a carne e não segundo o Espírito. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. O batismo não adianta você se batizar, apagar os seus pecados
e viver uma vida carnal, e viver uma vida de pecador. O batismo não é um milagre, não é uma varinha de condão que você se batiza e pode viver da forma que você quiser. Importa dizer que pela admirável virtude deste sacramento é remitido o pecador, quer original, que herdamos de nossos primeiros pais, quer os pecados pessoais, falando do batismo dos adultos, né? Além de apagar, a pessoa que se batiza adulta, além de apagar o pecado original, apaga também os pecados atuais. É como se estivesse zerando a nossa quilometragem. Nas palavras do Santo Concílio de Trento, Deus nada aborrece naqueles que foram regenerados, porque não existe nenhum motivo de condenação. Romanos 8, versículo 1. Naqueles que, em virtude do batismo, foram verdadeiramente sepultados com Cristo para a morte, e dessa maneira se tornaram imaculados, inocentes, puros, irrepreensíveis e agradáveis a Deus, como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22. No batismo, o pecado e as penas dele decorridas são perdoados, porém remanesce a concupiscência, o arguilhão do pecado, ou seja, ele apaga nossas penas, o pecado original, apaga o pecado e as penas devida pelo pecado cometido em vida, porém o batismo ele não elimina aquela nossa inclinação a praticar os pecados. Aí nasce a nossa luta espiritual para nos mantermos na graça de Deus. Essa, porém, agora é lógico, né? Essa inclinação, né? Essa atração que o homem tem ao pecado, por si só, ela não é pecado. Como Santo Agostinho também diz, a culpa resultante da concupiscência é perdoada às crianças, mas fica-lhes a própria concupiscência para exercer na luta. É contra essa tendência que nós cristãos lutamos. Com efeito, a concupiscência vem do pecado, mas em si não é senão um apetite da alma, ou seja, uma vontade, um desejo da alma, que, por natureza, repugna a razão. É pelo uso da razão, é por termos consciência que é errado, que devemos rejeitar essas nossas fraquezas. Seus movimentos, da concupiscência está falando, seus movimentos não envolvem nenhuma malícia de pecado, contanto que a vontade não consinta neles, nem se deixe arrastar por qualquer negligência. Ou seja, nós não podemos ser cúmplices. A extinção do pecado e a remissão das penas. Na realidade, pelo sacramento da fé, pelo batismo, fica a alma radicalmente livre do pecado para só viver para Deus. Em confirmação dessa verdade, alega as palavras de Nosso Senhor que diz no Evangelho de São João: quem tomou banho não precisa senão lavar os pés e todo ele já está limpo. João capítulo 13, versículo 10. Para esse fim é que Nosso Senhor instituiu o batismo, conforme declarou o príncipe dos apóstolos: convertei-vos e faça cada um de vós batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. No batismo, Deus não só remite os pecados, mas, por efeito de sua bondade, perdoa também todas as penas de nossos pecados e iniquidades. Ainda que todos os sacramentos possuam o efeito comum de comunicar a virtude da paixão de Nosso Senhor, só no batismo morreremos e somos sepultados com Cristo. Dotação de bens é a graça santificante. Nossa alma se enche de graça divina pela qual nos tornamos justos. Primeiro Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7. Filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 2, e herdeiro da eterna salvação, Romanos capítulo 8, versículo 17, pois está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. O Concílio de Trento propõe a crer, sob até pena de excomunhão,
que a graça não consiste apenas na remissão dos pecados, mas é uma qualidade divina que inere a alma, que destrói as manchas e torna nossas almas mais formosas e brilhantes. As virtudes infusa. A graça, porém, é acompanhada pelo cortejo de todas as virtudes que Deus infunde na alma com a graça. Por isso aquela declaração do apóstolo a Tito: ele nos salvou pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo que derramou sobre nós com abundância por Jesus Cristo nosso Senhor. Evangelho de Tito, capítulo 3, versículo 5. Santo Agostinho, explicando essas palavras, derramou com abundância, acrescenta o seguinte comentário: isto quer dizer para a remissão dos pecados e a abastança das virtudes. Ele nos infunde virtudes também. E, como eu já disse aqui anteriormente, a inserção no corpo de Cristo. O batismo une-nos estreitamente com Cristo como membros que se unem à cabeça. Da cabeça dimana a força que impele várias partes do corpo a bem exercerem suas respectivas funções. De forma análoga é da plenitude de Cristo nosso Senhor, João capítulo 1, versículo 16, que também se difunde em todos os justificados uma força e graça divina que os habilita para todas as obrigações da vida cristã. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, nos fortalece, porque nós não temos força humana, nossa natureza humana é decaída, então é Deus, pela força do Espírito Santo, que nos é infuso também no batismo, que nos fortalece para que nós conseguimos cumprir ali a nossa missão da vida cristã. Dada a natureza sacramental do batismo, a Igreja definiu como dogma que este sacramento não deve de modo algum ser reiterado, ou seja, ninguém pode ser batizado duas vezes. É uma vez só, um só batismo. Esta também é a doutrina dos apóstolos, que declarou: um é o Senhor, uma é a fé, um é o batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Depois, quando exortava os romanos aqui, estando mortos em Cristo pelo batismo, não perdessem a vida que dele haviam recebido. Romanos capítulo 6, versículo 2. Expressou-se o apóstolo da seguinte maneira: quanto à sua morte, Cristo morreu pelo pecado, uma vez para sempre. Romanos capítulo 6, versículo 10. Esta linguagem indica abertamente que se Cristo não pode morrer pela segunda vez, nós tampouco tornar a morrer mediante o batismo, ou seja, se batizar outras vezes. Por essa razão, a Igreja professa de público a sua fé em um só batismo. Existe aí, tem que ter um cuidado, né, que às vezes algumas entidades, ainda que católicas, né, mas coloca sob condição que a pessoa pratique o batismo ou qualquer outro sacramento uma outra vez. Então vamos ter cuidado com isso aí. Na dúvida, se uma pessoa já foi batizada, a pessoa tem dúvida, ela não sabe se foi batizada, não se deve julgar que a Igreja repita o batismo quando lhe administra pela fórmula seguinte: se estás batizado, eu não te batizo de novo, mas se não estás batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso se tiver algum tipo de dúvida da pessoa ter sido batizada, ela não lembra, ela por um motivo ali de até dispersão da família, tem ali alguma dúvida, ninguém tem o documento, então é necessário, se tiver essa dúvida, que essas palavras sejam ditas. Se estás batizado, eu não te batizo de novo, mas se estás batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário o pároco, quando lhe apresentam uma criança, indagar se já foi batizada. Alguns acham supérfluo e logo a batizam sem mais nem menos.
E ainda pior, batizam com todas as cerimônias na igreja, cometendo sacrilégio e contraindo a mácula chamada irregularidade. A pessoa ela fica irregular quando batizada 2 vezes. Além dos já mencionados, o derradeiro efeito que em nós produz o batismo, e ao qual todos os mais parecem subordinar-se, é ao abrir para cada um de nós as portas do céu, que antes estavam fechadas. Eis aí a grande graça do batismo. Mais uma, né, das várias que foram ditas. Os céus abriram-se, o Espírito Santo apareceu em figura de pomba e baixou em Cristo nosso Senhor. São Mateus capítulo 3, versículo 15. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Tudo isso, todo esse texto, né, essa maravilha explicativa sobre o batismo, foi tirada do melhor catecismo que a igreja já teve, que é o Catecismo Romano. Quem puder adquirir o Catecismo Romano, não deixem de ter. É toda a prática e explicação da fé católica.